Olá, este é um tutorial para apoiar os bolsistas e os estudantes do Programa Autonomia e Renda Petrobras dos Institutos Federais a preencherem o questionário socioeconômico. Meu nome é Fernando Braga, eu faço parte da equipe de coordenação central do Programa dos Institutos Federais e vou mostrar aqui detalhadamente para vocês como é o questionário socioeconômico. Primeira questão que eu queria dizer é que esse questionário vai ser aplicado a todos os estudantes logo no início da sua trajetória. Nosso objetivo é conhecer um pouco mais o perfil socioeconômico dos nossos alunos e acompanhá-los ao longo do tempo, colaborando para a melhoria da sua experiência nos institutos e também, posteriormente, no acompanhamento de egressos, verificar como está a empregabilidade daqueles que participaram do programa. Essa, então, é a primeira coleta de informações de um conjunto de instrumentos que serão utilizados para verificar a eficácia e o funcionamento do programa junto à população que está sendo atendida. Logo no início do nosso questionário, nós temos aqui uma mensagem de boas-vindas e já dizendo ao estudante que queremos conhecê-lo, saber alguns aspectos da sua vida familiar, e que isso vai nos ajudar a traçar o perfil desses estudantes para que os nossos profissionais possam dar apoio. Nós queremos também deixar claro ao estudante que manteremos contato com ele ao longo da sua trajetória escolar e depois também como egresso, verificando a sua empregabilidade. Outro ponto importante também é que o estudante saiba que esses dados vão ser tratados em conformidade com a Lei Geral de Proteção dos Dados. As informações vão ser usadas internamente no programa e tem como objetivo apenas fazer essas análises. Então, as informações pessoais dos estudantes não vão ser divulgadas, o nome dos estudantes não será divulgado, os relatórios são de uso interno e apenas para avaliação do programa. Então, esses dados vão ser compartilhados apenas com os profissionais e a identidade dos estudantes em todo o processo será preservada, assim como a lei preconiza. Importante indicar também que o tempo médio de resposta desse questionário é entre 15 e 20 minutos. Bom, então vamos olhar aqui as questões e passar por algumas explicações. Então, a primeira questão é para que o estudante insira o seu nome completo. Tá? Então, basta aqui colocar o nome completo do estudante. Vou colocar aqui o meu nome. Aqui a pergunta sobre como ele se identifica em relação à identidade de gênero. Nós temos aqui algumas opções. Então, o homem cisgênero é aquela pessoa que se identifica como homem do gênero masculino e que nasceu como homem. A mulher cisgênero é aquela que se identifica como do gênero feminino e nasceu como mulher. O homem trans e a mulher trans, no caso aqui, são as pessoas que foram designadas com sexo ao nascer, mas se identificam com outro sexo. E o não binário constitui um conjunto de pessoas que não trabalha a sua identidade de gênero exclusivamente nas categorias masculino ou feminino. Ele resume aqui todo o conjunto de identidades que a gente pode classificar como não binário. Então, as opções são fechadas, a pessoa escolhe uma dessas aqui. Vou escolher o homem cisgênero. O número de matrícula é um número que a pessoa recebeu como seu número de matrícula na instituição, quando ela se matriculou, e aí ela faz a escolha aqui na próxima do instituto em que ela está matriculada. Vou colocar aqui, por exemplo, o IFMG, e ele já vai abrir aqui, solicitando qual campus do IFMG a pessoa está matriculada. Vou escolher aqui o campus Santa Luzia, e depois qual é o curso em que a pessoa está matriculada. Então, ela faz aqui, vou escolher, por exemplo, o Eletrotécnica, a pessoa faz aqui a localização dela no instituto, no campus e no curso que ela está matriculada. Então, é só clicar em avançar, a gente passa para a segunda parte, que é local de nascimento e migração. A pergunta sobre em qual unidade da federação a pessoa nasceu, vou colocar aqui Minas Gerais, foi o estado que eu nasci, e nasci na cidade de Belo Horizonte.
qual unidade da federação a pessoa reside nesse momento. Então, primeira pergunta de nascimento e agora a pergunta sobre a residência atual. Vou seguir aqui colocando Minas Gerais e Belo Horizonte. E se a pessoa mora nesse município há mais de 5 anos completos. Então, se a pessoa vive, por exemplo, no meu caso, se eu vivo em Belo Horizonte há menos de 5 anos, eu coloco não, e aí vai aparecer a opção de eu indicar em qual estado e em qual cidade eu morava antes de me mudar para Belo Horizonte. Pode ser outra cidade, estado, mas pode também, tanto aqui como nas outras opções, a pessoa indicar outro país. E aqui ela coloca também o nome do país. No caso, eu não fiz mudança de residência, então eu vou colocar sim, que eu moro nesse município há mais de 5 anos. Note que as opções são recolhidas se você coloca o sim. Então o questionário ele tem essa versatilidade, né? Algumas respostas vão te levar para algumas perguntas, outras vão te levar para outras. Então, completada essa parte, eu dou aqui um avançar, e agora são as características do domicílio. Então, primeiro, né, sobre o domicílio que a pessoa mora. Tem uma definição aqui, domicílio, então, é o lugar onde a pessoa, ou um grupo de pessoas mora. É a casa onde as pessoas estão morando. Então, mas tem alguns detalhes. Para ser considerado domicílio, esse lugar tem que ser separado de outros, ter uma entrada própria. Pode ser, por exemplo, uma casa, um apartamento, ou até um quarto alugado, desde que tenha entrada própria. Ok? Então, a pessoa, entendendo aqui o conceito de domicílio, ela vem, tem uma pergunta aqui, né? O que é o domicílio? E aqui a pergunta sobre propriedade. Se ele é próprio de algum morador, já está pago. A segunda opção é se ele é de algum morador, mas ele ainda está pagando, por exemplo, está financiado na Caixa Econômica ou em um consórcio imobiliário. Se não é de propriedade de um morador, mas ele está alugado. Se está cedido ou emprestado por empregador de algum dos moradores. Cedido ou emprestado por algum familiar. Ou cedido ou emprestado de uma outra forma. E ainda tem aqui uma outra condição no caso da condição do domicílio da pessoa não atender nenhuma delas. Eu vou colocar aqui esse para mim, ó, de propriedade de algum morador e ainda pagando, um imóvel financiado. Depois tem uma pergunta sobre classificação. Aí é o tipo do município, do domicílio. Então, se ele é uma casa, se é uma casa de uma vila de condomínio, um apartamento, uma habitação em casa de cômodos ou cortiço, uma habitação indígena, estrutura residencial permanente ou inacabada. Aqui são as moradias de característica mais precária, tenda ou barraca, outras estruturas improvisadas. Então, essas três aqui se referem a estruturas que são mais improvisadas. Se a pessoa vive em um veículo, veículos que são casa, ou uma instituição de longa permanência de idosos, né, o que antigamente a gente chamava de asilo, se a pessoa vive em um hotel, pensão, alojamento, num centro de detenção, numa unidade de atendimentos socioeducativos para adolescentes e jovens, né, se eles vivem, se é algum jovem que vive internado em uma unidade dessas, ou então uma unidade para acolhimento de jovens, né, que saíram de serviço de acolhimento, os antigos orfanatos, abrigos ou casas de passagem para populações vulneráveis, clínicas psiquiátricas ou algum tipo de moradia dentro de quartel, organização militar. Então tem aqui e um outro também, caso também não se enquadre em nenhuma delas. Então tem aqui uma ampla gama. Eu vou colocar aqui o apartamento, ok? Qual a principal forma de abastecimento de água? Então, de onde vem a água que é usada nesse domicílio? Se ela vem da rede geral, né, se a água vem encanada aí pela rede geral, pelo sistema municipal de distribuição de água, e ela chega na casa desse jeito, ou se a água vem de um poço artesiano, um poço que foi cavado, né, e fornece água para esse domicílio, se vem de uma fonte ou nascente, se o domicílio é abastecido quando vem um carro-pipa, ou se armazena água de chuva, ou se vem diretamente de algum rio, açude, córrego, lago ou igarapé. Eu vou colocar aqui a rede geral e está perguntando se a água utilizada no domicílio, como que ela chega? Ela vem encanada e entra dentro da casa, então dentro da casa existe o sistema de encanamento e a água está disponível lá dentro. Ela vem encanada, mas chega apenas no terreno, na casa não tem, ou se não chega de jeito nenhum, tá?
Então, vou escolher essa aqui para mim, encanada até dentro do apartamento ou habitação. Agora vem pergunta sobre o esgoto. Tem duas definições aqui para ajudar a pessoa, tá? Mas que são definições não muito comuns, mas há uma série aqui que está colocada. Então, não são só essas duas, tá? Então, se vem de, se vai para uma rede geral pluvial, então se o domicílio, nesse caso, está ligado também ao sistema municipal, que faz a coleta de esgoto via rede, ou se o domicílio usa outras formas de despejar o seu esgoto. Por exemplo, uma fossa séptica, né? Aí é uma fossa que tem uma característica de proteção do solo, ou aquelas fossas rudimentares. Também pode ser uma vala, se despeja dentro de um rio, lago, córrego, ou outro tipo de despejo do esgoto. Então, vou colocar aqui a rede geral para mim. O lixo desse domicílio. Então, agora uma pergunta sobre a coleta do lixo. Quais são as possibilidades que estão colocadas aqui? Se ele é coletado no próprio domicílio, por algum serviço de limpeza, então se vem o caminhão do lixo, periodicamente recolhe esse lixo, se o morador tem que levar e depositar em alguma caçamba, se os moradores simplesmente queimam o lixo, ou se eles enterram o lixo, se jogam o lixo em outro lugar, um terreno baldio, alguma coisa assim, ou se dão algum outro destino. Vou colocar esse primeiro aqui para mim, coletado por um serviço de limpeza. E por fim, a última pergunta aqui é se esse domicílio tem acesso à conexão com a internet, desconsiderando a internet da rede móvel do celular. Então, é se a conexão da internet chega no domicílio, tá? Por algum tipo de conexão, tá? Não a conexão sinal de internet do celular. Eu vou colocar sim, e aí vai aparecer com quais dispositivos a pessoa acessa a internet, então, nesse domicílio. Então, vou colocar aqui, que é pelo aparelho celular, aí o que acontece? É o aparelho celular conectado no Wi-Fi dessa internet do domicílio, não no 4G, 3G, tá? E um notebook, por exemplo. Então, tem conexão com a internet e acesso à internet a partir de notebook e aparelho celular. Daqui dá para marcar todas ou deixar todas em branco. Aí vem a pergunta, se essa é a pessoa responsável pelo domicílio. Para ser responsável, tem que ter mais de 12 anos e é uma pergunta que a pessoa vai avaliar, se ela é reconhecida pelos outros moradores como uma pessoa que é responsável pelo domicílio. Então, não necessariamente tem que ser quem ganha mais ou quem é mais velho, mas aquela pessoa que claramente tem, diante dos outros moradores, né, tem diante deles a condição de responsável pelo domicílio. Caso a pessoa coloque não, vai abrir uma pergunta dizendo qual é a relação com o responsável. Da mesma forma, tem aqui a palavra convivente, que é uma palavra, né, uma classificação um pouco diferente, o individual em domicílio coletivo, mas tem uma série de outras possibilidades aqui, tá? Então, vou passar por essas, mas eu queria mostrar aqui antes. Se é cônjuge e companheiro de sexo diferente, ou cônjuge ou companheiro de mesmo sexo. Então, ficar atento aqui na questão do cônjuge, tá? Se é de sexo diferente ou de mesmo sexo. Se é filho, se é genro ou nora, se é pai, mãe, padrasto, neto ou bisneto, tudo isso aqui em relação à pessoa que é a responsável pelo domicílio. Se é irmã ou irmão, se é outro parente, aí tem o agregado, a pessoa que vive ali, mas não é parente, alguém que é convivente, e aí tem a definição. Convivente é a pessoa que reside junto com outras pessoas. Ela pode ou não ter laço de parentesco com os demais moradores, mas compartilha o mesmo espaço e as despesas do lar. Então, ele não está ali morando numa relação de dependência com o chefe do domicílio, mas ele mora junto e compartilha das despesas. Se é um pensionista, se é empregado doméstico desse domicílio e mora lá, e também se é parente do empregado doméstico que mora no domicílio. E depois o individual em domicílio coletivo, que é o que está colocado aqui. Individual em domicílio coletivo, um indivíduo em domicílio coletivo é uma pessoa que reside em um local onde a relação entre os moradores é regida por normas de subordinação administrativa. Hotéis, pensões, presídios, quartéis. Então aqui já
já não é um domicílio tradicional, é a pessoa que vive em uma instituição, e aí ela não é o responsável por esse domicílio, mas também não tem uma relação direta com outra pessoa que é responsável. Aí, por isso, ele tem que se colocar como uma pessoa que é um individual em um domicílio coletivo, como esses casos que foram exemplificados aqui. Então, existem muitas opções, ficar atento aí daqui está mais adequado. Na verdade, eu vou colocar sim, que eu sou o responsável. E aí essa pergunta some, é a pergunta da relação com o responsável. Outra pergunta, contando com você, quantas pessoas moram nesse domicílio? Então, vou fazer a conta aqui, contando comigo, eu, minha esposa e 2 filhos, então são 4 pessoas. Aí está perguntando, quantas crianças de 0 a 9 anos de idade, inclusive recém-nascidos, moram nesse domicílio junto com você? Eu tenho um filho com menos de 9 anos, então eu vou colocar aqui uma pessoa. Está perguntando se eu tenho filhos vivos, né? Já disse que eu tenho 2 aqui, então vou colocar sim, que eu tenho filhos vivos. E quantos filhos vivos eu possuo? São 2. E está perguntando se, a próxima, que se os meus filhos moram comigo. No caso, é sim, mas poderia ainda, né, colocar não, ou uma questão de ter guarda compartilhado. Então, por um tempo ele mora com o respondente, por outro tempo ele mora com uma outra pessoa. Então, a pessoa tem que colocar essa opção aqui. E aí, para acabar, acabar essa parte do questionário, né, excluindo você, pergunta se tem alguma pessoa com deficiência no domicílio. Está aqui a definição legal de deficiência, né, do que é uma pessoa com deficiência. Então, uma pessoa que está com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E, por causa disso, a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, algum impedimento que a pessoa tem, tanto no lado físico, mental ou intelectual, que atrapalha, de alguma forma, a participação plena dela na sociedade, baseada aí na Lei 13.146. Se eu colocar sim, eu vou ter que colocar aqui também quantas pessoas, excluindo eu, pode ser que eu tenha, né, uma deficiência, mas nesse caso aqui, ele não está considerando a si mesmo, ele já respondeu isso lá no processo de inscrição. Aqui a gente está querendo saber se tem outras pessoas no domicílio que apresentam essa condição de deficiência. No meu caso, eu vou colocar não. Ao colocar não, a pergunta de quantas pessoas desaparece. Vou dar aqui um avançar, e agora a gente entra na parte da escolaridade. A gente quer avaliar aqui a escolaridade da pessoa. Então, a pergunta é sobre o último curso que ele fez antes, né, e o curso de nível mais elevado, tá? O último curso de nível mais elevado que a pessoa fez antes de se matricular no Instituto Federal para fazer o curso do Programa Autonomia e Renda. Então, tem aqui uma série de níveis de ensino. Então, tanto a pessoa nunca frequentou a escola até o doutorado. Então, a pessoa escolhe aqui, né, qual foi o último curso de nível mais elevado que ela frequentou. Cada pergunta aqui vai levar, cada resposta aqui, na verdade, vai levar para algumas opções diferentes. Por exemplo, se eu coloco aqui alfabetização de jovens e adultos, já vai perguntar se concluiu esse curso com aprovação. Se eu colocar aqui o ensino fundamental, aí vai perguntar qual foi o último ano do ensino fundamental que foi concluído com aprovação. Se eu colocar aqui um curso técnico profissionalizante, aí vai perguntar se esse curso técnico foi concluído com aprovação. Então, vou deixar nesse aqui e vou dar aqui um sim. Ele foi concluído com aprovação. E aí uma pergunta, qual foi esse curso técnico que foi concluído? E aí você pode colocar aqui, né, eu vou colocar aqui, por exemplo, técnico em edificações. Não é para colocar em qual escola foi, em qual cidade foi, é só o nome do curso mesmo, tá? Então não precisa colocar outras afirmações adicionais, a gente só quer saber o nome da formação. Depois uma pergunta sobre em que tipo de instituição a pessoa cursou a maior parte do estudo, então ela faz uma avaliação, né, na vida escolar dela. A maior parte do tempo foi na escola pública ou na escola privada. Vou colocar aqui escola pública. E aí vem uma pergunta sobre o deslocamento até o Instituto Federal. Essa pergunta, gente, se refere ao curso que a pessoa está fazendo nesse momento, esse curso que ela se matriculou.
Então a pergunta é: quanto tempo a pessoa geralmente gasta para ir até o Instituto Federal estudar? Vou colocar aqui, no meu caso, 20 minutos, mas tem uma orientação, olha só, sempre responda em minutos, ou seja, se por exemplo é 1 hora e 30 minutos, não é para escrever 1 hora, 2 pontos 30, é para responder 90, é só um número, tá? Então, sempre o total de minutos. Então, vou colocar aqui que eu gasto 20 minutos para me deslocar de onde eu saio até, seja da minha casa, do meu trabalho, meu tempo de deslocamento até o instituto é de 20 minutos. Pergunta aqui qual meio de transporte a pessoa se utiliza. Aí tem algumas opções. Ela pode ir a pé, de bicicleta, de carro, de motocicleta particular, de ônibus escolar, de transporte público, pega carona, usa um transporte por aplicativo, van escolar, barco ou até uma outra opção que não está contemplada aqui. Eu vou colocar que eu vou de carro ou motocicleta particular. E aí está perguntando qual que é o valor gasto com esse deslocamento, valor mensal. Então, pegar aí uma média, tá? E você pensar, pode ser, e até uma questão aqui da pergunta anterior, que você utilize mais de um transporte. Então, aqui já está orientando também, viu, gente? Olha, indique aquele que você utiliza com mais frequência. Então, aquele que é o predominante. Pode ser que um dia você vá a pé, outro dia você pega carona. Avalia e coloca qual que é o predominante, tá? E aqui um valor médio. Pode ser que você gaste um pouco mais um mês, um pouco mais um outro, mas um valor que dê aí uma noção de quanto você gasta. Então, é para indicar o gasto em reais, mas não é para colocar o RS, tá? É só número aqui nessa resposta. O questionário nem vai aceitar se você tentar escrever o RS. Então, é para inserir um número que até pode ser zero, tá? Se você vai a pé, não tem gasto nenhum, é só colocar um zero aqui que dá tudo certo. Eu vou colocar aqui que eu gasto R$ 200 por mês com o meu deslocamento para o Instituto para fazer o curso. Vou avançar, e aí tem algumas perguntas sobre o trabalho, a sua condição de trabalho. A primeira a gente quer saber quais estratégias você já usou para procurar trabalho remunerado. E aí tem uma série de estratégias aqui, tá? A lista é grande. Então, lê com calma cada uma. E se caso você não tenha utilizado nenhuma, é só não marcar nenhuma, deixa tudo em branco. Então, se você já usou sites de emprego, se você já usou redes sociais, se você já usou sites de empresas para procurar vagas diretamente, se você já enviou currículos diretamente, essa aqui eu já usei, vou marcar. Se você já usou agências de emprego, já participou de feiras de emprego, se já foi através dos seus relacionamentos, que a gente chama do seu networking, né, o contato com amigos, familiares, ex-colegas, esse aqui eu já usei também. Anúncios em jornais e revistas, consultorias de carreira, se você contratou já algum serviço de orientação profissional, se participou de algum tipo de curso, workshop, para depois, né, a partir desse curso, conseguir um emprego, ou se já fez também programas de trainee e programas de estágio. Vou deixar só esses dois marcados aqui. E aí vem uma pergunta também, se você tem já com você um currículo vitae elaborado, caso surgir uma oportunidade de emprego, você já tem um currículo pronto para entregar, aí responde aí sim ou não, tá? E na última semana, por pelo menos 1 hora, o que você fez? Aí a pergunta é se você esteve envolvido em algum tipo de atividade remunerada, atividade de trabalho, se você trabalhou, estagiou em alguma atividade remunerada de dinheiro, se você trabalhou em alguma atividade remunerada, só que não ganhando dinheiro, bicos ou trabalhos ocasionais remunerados ou não remunerados, se ajudou sem receber pagamento a algum morador do seu domicílio, se você estava não remunerado, mas tinha trabalho, né, estava afastado do seu trabalho remunerado, e se você trabalhou para alimentação de moradores do domicílio em atividades rurais ou de extrativismo ou caça. Vou colocar aqui que eu trabalhei na última semana, pelo menos 1 hora, com atividades remuneradas em dinheiro. Depois a pergunta de quantos trabalhos a pessoa possuía. E aí uma definição. O trabalho remunerado é a atividade que a pessoa recebe uma compensação em dinheiro em troca do seu serviço, independentemente de ser um trabalho formal. Então não necessariamente tem que ser um trabalho com carteira assinada,
Ele pode ser informal, pode não ter registro nenhum. Se tem ali um acordo e tem pagamento, pode considerar isso como um trabalho. E também, né, vai incluir aqui empregos regulares, atividades autônomas, freelancers, né, algum combinado, algum serviço que foi prestado com a perspectiva de ter pagamento de dinheiro, tudo isso você pode considerar aqui como um trabalho. É importante considerar também o trabalho remunerado, mesmo, né, se você o tem, mesmo que você está temporariamente afastado, ok? Então, você pode colocar que você não tem nenhum trabalho, se for o caso, um, dois ou três ou mais, né? Tem pessoas que têm mais de um trabalho, né? Se dividem entre dois, três ou mais trabalhos, aí marca aqui a sua opção. Se você colocar nenhum, aí ele já vai rapidinho aqui para uma pergunta se nos últimos 30 dias você tomou alguma providência para conseguir emprego. A gente quer saber se você procurou emprego nos últimos 30 dias. Seja um emprego mesmo, para você ser empregado de alguém, ou então você tentou iniciar um negócio próprio, tá? Isso também, para esse questionário, que vai ser considerado como uma busca por emprego. Ou seja, se enviou o currículo, falou com o empregador, fez entrevista e tudo mais. Eu já estava trabalhando, então vou colocar aqui que eu tinha um trabalho. E aí ele pergunta sobre o trabalho remunerado principal. Isso é mais para as pessoas que colocaram pensar qual é o principal, tá? Dois, três ou mais. Então, tem alguns critérios aqui para você pensar e refletir aí qual que é o seu trabalho principal. Considerar um trabalho principal aquele em que você dedicou mais horas, ou se tinha a quantidade de horas, aquele que você tinha mais rendimento, e se, comparando, você usa a mesma quantidade de horas e tem rendimento idêntico, aí indica aquele que você estava mais tempo. Então, três critérios aqui que você consegue definir qual que é o que você vai chamar aqui e pensar que é o seu trabalho principal. Então, a ideia é você dizer o que você é aqui no seu trabalho principal. Se você é um trabalhador doméstico, inclusive o diarista, aquela pessoa que faz um acordo, vai uma vez por semana, duas, três vezes por semana, fazer trabalho de diarista, né, no caso, trabalho doméstico. Se é um militar, aí tem todas as possibilidades de ser militar, do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia, Corpo de Bombeiros. Se você trabalha no setor privado, e se você trabalha no setor público, aí de duas formas. O estatutário, aquele que é o concursado, né, o estável, ou então o não estatutário, aquele que tem um contrato temporário de trabalho no setor público. Considere também se você está em empresas estatais, tem aqui essa opção, ou se você é empreendedor. Aí duas possibilidades. Você é um empregador, ou seja, você tem um negócio lá e no seu negócio tem pelo menos um empregado, ou se você é um conta própria, tá? Mas trabalha por conta própria e não tem empregados. Eu vou colocar aqui que eu sou um servidor público concursado funcionário estatutário, tá? Aí vem a pergunta sobre qual é a sua renda em faixas de salário mínimo. Salário mínimo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é de 1.412, e aí está pedindo para você indicar aqui a sua renda de trabalho. E aí, pensa o seguinte aqui, ó, em todos os seus trabalhos remunerados, tá? Considere a soma de todos os seus trabalhos remunerados. Mas não outras fontes de renda. Por exemplo, se você ganha com aluguel, benefício social, investimentos, isso não entra aqui, é só a renda do seu trabalho, ok? Vou colocar aqui de 3 a 5 e aí vem a pergunta: você recebe rendimento de outras fontes que não trabalho? Agora aqui você considera se, por exemplo, você tem aluguel, aposentadoria, alguma pensão, benefícios sociais, rendimento de aplicações financeiras. Essas são outras fontes possíveis de rendimento que não vêm direto do trabalho. Se você colocar não, ele já vai direto para outra pergunta sobre a sua renda familiar. Se você colocar sim, aí vai te perguntar qual é a fonte, por exemplo, da sua família, se é um auxílio doença, auxílio emergencial, seguro-desemprego, aposentadoria, algum aluguel que você recebe, dinheiro que vem de aplicações financeiras, dividendos, alguma outra fonte. E aí vai te perguntar, vou colocar aqui, por exemplo, que tem aluguel e aplicações financeiras. E vou dizer aqui que está na faixa de 1 a 2, tá? Então, esse aqui é o valor, né, em faixas de salário mínimo, de qual é o seu rendimento dessas outras fontes. E a última pergunta de renda é agora para você considerar a renda total da família. Então, não só a sua renda,
mas a renda do núcleo familiar, a sua e das pessoas que moram com você, a renda total. E aí é pensar isso também em faixas de salário mínimo, tá? Então aqui você considera as outras fontes de renda provenientes do trabalho, as fontes de renda provenientes do trabalho e as outras fontes. Então, juntando a renda de todo mundo, por exemplo, vou colocar aqui 5 a 10. E aí a gente avança. Terminaram as perguntas sobre trabalho. E aí tem essa seção aqui sobre as características pessoais. Primeiro, se você tem um telefone conectado à rede móvel, vou colocar aqui sim. Uma pergunta também sobre qual é o seu uso mais comum das redes sociais. Aí você pode marcar uma ou mais aqui. Se você não tem conta, né, você não tem acesso, não usa. Se você não tem conta por uma escolha pessoal, então aqui é se você não tem acesso, se você por alguma razão não consegue acessar, você gostaria de ter, mas não consegue acessar. Aqui é se você escolheu não acessar. Aqui é se você usa redes sociais para interagir com familiares e amigos, eu vou marcar essa. Uso redes sociais para me informar sobre assuntos do meu interesse, vou marcar essa aqui também. Uso redes sociais para buscar oportunidades profissionais, aí já é um uso mais específico, né? Se você vai atrás de emprego usando redes sociais, e se você, por acaso, já se candidatou a vagas de emprego através de redes, por exemplo, como o LinkedIn. Então você pode marcar aqui todas ou uma só, ok? Dependendo de como você usa. Aqui uma pergunta sobre como é o seu conhecimento de inglês, e aí você pode ir de nenhuma fluência, quer dizer, você não consegue entender, não consegue falar, passando pelo básico, você consegue entender algumas frases em inglês, expressões simples, o intermediário, se ele consegue entender e se comunicar, mas tem dificuldade com conversas complexas, a pessoa que tem um inglês avançado, então ela consegue entender, participa de conversas, erra muito pouco, então é o avançado, ou o fluente, que consegue se comunicar como usando o inglês como se fosse a sua língua nativa. Eu vou colocar aqui um intermediário, uma pergunta sobre qual tipo de atendimento médico você utiliza. Então, a ideia aqui se você saber se você utiliza hospitais do SUS, ou seja, da rede pública de saúde, se você possui um plano de saúde, vou marcar esse para mim, ou se você não tem acesso nenhum a atendimento médico. Aí, nem o SUS você está conseguindo usar, né? Então você marca esse aqui, não tem acesso a atendimento médico. Aí vem uma pergunta também sobre o nível de escolaridade do seu pai e da sua mãe. Então, tem aqui alguns níveis de escolaridade, se ele parou de estudar no fundamental, se ele nunca estudou, se ele fez o fundamental completo, ou ensino médio completo ou incompleto, ensino superior, uma pós-graduação. E tem também, obviamente, algumas pessoas que não vão ter essa informação. Então, a pessoa, se ela não souber, ela marca aqui que ela não sabe qual é o nível de escolaridade do pai. A mesma coisa em relação ao nível de escolaridade da mãe. Vou colocar aqui, por exemplo, ensino médio incompleto. Nos últimos 6 meses, então, considera os últimos 6 meses e analisa se alguns desses equipamentos culturais listados aqui, é uma lista grande também, você frequentou. Então, bibliotecas, museus, centros culturais, teatros, tá? Se você não visitou nenhum desses, né, aqui está dizendo isso, você deixa o espaço em branco. Então, vou colocar aqui que eu fui em teatro, que eu fui em cinema, que eu fui em praças e em clubes. Também tem bares e restaurantes, vou marcar esse aqui também. E você pode até marcar outro tipo, se você for em algum tipo de equipamento de lazer cultural e não se sentiu contemplado aqui nessas opções. E aí uma pergunta muito importante, gente, que essa aqui a gente precisa ler ela com muito cuidado, porque a partir dessa pergunta a gente quer avaliar se o programa Autonomia e Renda vai te ajudar a conquistar os seus objetivos principais. Então a pergunta é: qual é o principal objetivo pessoal ou profissional que você pretende alcançar após concluir esse curso em que você está matriculado no Instituto Federal? Você pode até se identificar com mais de uma dessas, mas escolhe uma só. Então, qual que foi aqui, dentre essas aqui, o seu objetivo principal a se matricular nesse curso? Você quer um emprego na área de formação do curso? Ou você quer melhorar seu currículo para conseguir um emprego, mas não necessariamente tem que ser na área de formação desse curso? Aumentar as chances de uma promoção, por exemplo, se você já tem trabalho, você quer um aumento salarial, uma promoção, você quer iniciar um negócio próprio,
com esses conhecimentos, então você quer empreender, ampliar os seus conhecimentos sobre o assunto do curso, continuar estudando. Então, esse aqui é só uma ponte para você fazer outros cursos, continuar estudando e matricular em um curso de nível superior. Então, por exemplo, você está fazendo um curso de qualificação e vai entrar no curso técnico, ou você está fazendo um técnico e vai sair desse técnico para ir para uma graduação, aí você marca esse. Ou então, o caso de você ainda não saber. Você matriculou, mas ainda não sabe dizer direito quais são os seus objetivos. Eu vou dizer aqui que o que eu quero é conseguir um emprego na área de formação desse curso. Então, esse é o meu objetivo. Dá aqui um avançar e a gente entra na última parte do nosso questionário, que são perguntas sobre empregabilidade. Aqui é um pouco diferente do resto do questionário. A ideia aqui é você fazer uma autoavaliação sobre as características pessoais, competências e habilidades. É importante indicar que isso não é uma entrevista de emprego, então a pessoa tem que ser muito honesta, porque aqui é para a gente fazer uma avaliação a partir de alguns marcadores que nos ajudam a compreender como funciona a empregabilidade. A ideia aqui do conceito por trás dessas perguntas é que empregabilidade é mais do que estar empregado ou não. A empregabilidade depende de algumas características, de algumas habilidades, competências, de algumas características emocionais do indivíduo, e é um pouco isso que a gente quer é, fazer aqui uma avaliação, uma medição, usando que a ciência é, tem aí, a ciência da psicologia, os estudos educacionais têm de mais avançado para nos ajudar a pensar esse elemento. Então a ideia é a seguinte: aqui abaixo a gente tem algumas afirmações e é para a pessoa ler e refletir se ela faria ou não essa afirmação a respeito dela mesma. Se ela faria ou não, às vezes ela faz, às vezes ela pode fazer em determinados momentos, pode não fazer. E aí tem uma escala. Então a ideia é: eu nunca faria essa afirmação a respeito de mim mesmo. Quase nunca faria, né? Uma vez ou outra faria. Às vezes, né? Aí está no meio do caminho. Quase sempre a pessoa pode dizer isso dela mesma e ela tem certeza que ela é desse jeito. Então, ela sempre poderia fazer essa afirmação. Então, tem que pensar a escala aqui desse jeito. Então, é, são muitas afirmações, acho que eu não preciso ler todas aqui. Mas a ideia vem, olha, trabalho muito para conquistar minhas metas profissionais. Não, eu entendo que eu sou desse jeito. Então, eu coloco um sempre. Prefiro cuidar das minhas tarefas de trabalho sozinho. A pessoa que prefere trabalhar sozinho, não, não, não é muito afeita a fazer trabalhos com colaboração. Então, por exemplo, coloco aqui um quase sempre. Sou uma pessoa querida entre aqueles que me conhecem. Então, a pessoa pode sentir que ela não tem bons relacionamentos pessoais, e ela coloca quase nunca. Consigo planejar minhas metas profissionais para os próximos anos. Aí, por exemplo, a pessoa pode achar que ela não consegue fazer isso aqui bem, tem dificuldades, está até procurando um curso, alguma coisa para melhorar nesse aspecto. Eu coloco, olha, não consigo me planejar, então nunca. E por aí vai, tá? Então, a ideia é você ler as afirmações e ir marcando aqui quais são as opções que mais estão adequadas dentro da sua autoavaliação sobre as suas características pessoais. Eu vou sair marcando aqui qualquer uma aleatoriamente para a gente chegar lá no final do formulário. Então, vai lendo aqui as afirmações, são afirmações muito curtas, muito rápidas, para você pensar a respeito de si mesmo. Então, olha, sou atualizado quanto aos acontecimentos e possibilidades do mercado de trabalho. Às vezes eu fico atualizado, nem muito, nem pouco. Considero uma pessoa simpática, agradável, sempre sou uma pessoa simpática, e por aí vai. Tá? São afirmações muito simples para você fazer aqui uma autoavaliação. Então, vai marcando aqui, tentando encontrar o que está mais adequado à sua autopercepção. São ao todo aqui 50 afirmações, tá? E aqui é o último grupo. Um grupo aqui de 50 afirmações para a pessoa fazer aqui a marcação e a sua autoavaliação, tá? E aí o questionário finaliza exatamente nesse ponto. Então, depois de responder todas as perguntas, você vem aqui e clica em enviar, tá? Ao clicar em enviar, eu estou fazendo aqui uma
demonstração, então por isso que ele deu uma mensagem de erro aqui, tá? Porque eu não estou no questionário efetivamente, eu estou só no teste. Aí por isso que ele deu uma mensagem de erro. Aí até deu um probleminha aqui, já voltou. Mas quando você clicar em enviar, ele vai, né, te dar uma mensagem te agradecendo aqui pelo envio dos dados. Se tiver algum erro, alguma informação voltando, ele vai dar algum alerta também. É só você voltar onde ele indicou e fazer então a finalização. Então é isso. A gente espera que esse vídeo possa ajudar no processo. Tá? Esse tutorial é direcionado especialmente aos colaboradores que vão dar apoio aos alunos para fazer o preenchimento desse questionário nas salas de aula, nos laboratórios de informática, nos institutos, mas caso você seja um estudante do programa Autonomia e Renda e se deparou com esse vídeo, acredito que você também possa usá-lo para te orientar aí antes de fazer a resposta do questionário. Me despeço por aqui, desejo sucesso a todos que estão envolvidos com esse projeto magnífico que é o Autonomia e Renda e vamos em frente. Muito obrigado e até a próxima.